Vamos lá. Sexta questão aí da SpaceX de 2013, tá? Em um laboratório, um estudante realiza alguns experimentos com um gás perfeito. É um gás ideal, tá? A gente pode chamar tanto de gás perfeito ou gás ideal, tá bom? São a mesma coisa. Inicialmente, o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica, ou seja, ocorreu uma transformação gasosa, tá? Então a gente já sabe que o pivete vai entrar em ação, que torna o seu volume 5 vezes, tá, maior. Imediatamente após, o gás sofre uma transformação isocórica e sua pressão cai 1/6 do seu valor inicial. O valor final da temperatura do gás passa a ser D. Então vamos lá, caras. Primeiro vamos imaginar essa situação, tá? Você tinha aqui um gás, vou botar aqui sendo uns pontinhos, tá? Um gás aqui dentro de um recipiente e ele estava a uma temperatura de 27 graus Celsius e ele vai sofrer uma transformação isobárica. Isobárica significa que é a mesma pressão. Ou seja, se ele tinha uma pressão P1 aqui, nessa transformação ele vai continuar com a mesma pressão. Então, ó, ele passa para uma nova temperatura, que eu não sei qual vai ser, que eu vou chamar de T2, mas continua com volume P1. Tá bom? E outra coisa também é que aqui ele tinha um volume V1 e aqui ele vai ter um volume V2, que torna o seu volume 5 vezes maior. Olha aí, ele já deu uma dica. Esse V2, na verdade, é 5 vezes o volume inicial, ou seja, 5V1. Tá? Imediatamente após, o gás sofre uma transformação isocórica. Então, ó, ele sai do segundo estado, vai para o terceiro estado, e nesse terceiro estado a transformação foi isocórica, ou seja, o volume não se alterou. Se era 5V1, continua 5V1. Tá? Isocórica é a mesma coisa de isovolumétrica, não esqueça. Ó. Vou até colocar aqui. Ó. Isovolumétrica. Tá bom? Pronto. Aí eu tenho o gás aqui na minha terceira situação, com uma transformação isocórica, e a pressão cai a 1/6 da sua pressão inicial. Ou seja, se a pressão era P1, agora ela é P1/6. Tá bom? E a temperatura, eu não sei quanto vale. Vai valer T3. Tá? O que é que ele quer saber nessa história toda? Ele quer saber qual vai ser essa nova temperatura. Tranquilo? Caras, essa questão é um pouco diferente, porque de cara a gente vai ter que utilizar 2 vezes o pivete, tá bom? Então vamos lá ver como é que fica. Seguinte, a primeira vez que eu vou usar o pivete vai ser para a situação 1, que eu vou representar assim, ó, situação 1. Então, na situação 1, eu vou ter que o pivete da primeira situação tem que ser igual ao pivete da segunda situação, tá? Só que desses pivetes aí a gente tem algumas particularidades. Primeiro, a transformação ela foi isobárica, ou seja, as pressões vão se cancelar. Então, pressão 1 cancela com pressão 2. Tá? Outra coisa que nós temos é que os volumes eles têm uma relação. O volume da segunda situação ela é 5 vezes maior que o da primeira. Então, ó, eu vou substituir. V1 sobre T1 é igual, onde tem V2, eu vou colocar 5V1. Caras, quando eu tenho essa relação, pode ficar alegre, porque a coisa vai ficar mais fácil. Tá? Por quê? Porque se aparece V1 de um lado e aparece V1 do outro, eu corto esses danados. Então vai ficar bem simples na minha conta. Ó. Sempre que eu corto, sobra 1, não sobra 0, porque senão a conta acaba. Sobre T1 é igual a 5, que ficou sozinho em cima, sobre T2. Tá bom? T1 é 27 graus Celsius, só que eu não posso usar graus Celsius aqui, tá? Não tem essa possibilidade. Então, já que eu não posso usar graus Celsius, eu vou converter isso daqui para Kelvin. Professor, como é que você converte esse negócio aí para Kelvin? Bem simples, caras. Ó. De Celsius para Kelvin, basta você pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Então, vai ficar a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, que é 27, mais 273. Isso daqui vai dar 300 Kelvin. Tranquilo? Pronto, achei a temperatura
1 em Kelvin, que é igual a 300. Substituo, então vai ficar 1 sobre 300 é igual a 5 sobre T2. Pronto. Faço cruz credo, vai ficar 1 vezes T2 dá T2. 5 vezes 300 dá 1.500 Kelvin. Então, aumentou para baralho, não é verdade? A minha temperatura. Agora eu vou para a situação 2. Na situação 2 aqui, eu tenho uma transformação isocórica, ou seja, o volume se manteve constante. E eu vou usar de novo o pivete, agora para a situação 2 e 3. Então, vai ficar mais ou menos assim. Ó. Vamos lá. Pivete 2 é igual pivete 3. Tá bom? Então, professor, tem alguma coisa que se mantém constante? Tem. Se a transformação ela é isocórica, então os volumes são constantes. Eu corto quem é constante. Fica só P2 sobre T2, P3 sobre T3. Tá ok? Pronto. P2, caras, tem uma relação direta com P3, porque P2 é o P1. Tá? E o P3 é P1 sobre 6. Sempre que um está em função do outro, vai haver cancelamento. Então, vamos colocar isso daí para tu ver como é que fica. Então, fica, ó, onde tem P2, eu coloco P1 e o T2 continua lá na dele. E onde tem P3, eu coloco P1 sobre 6. Então, 6 fica aqui embaixo. Olha só que legal. Os caras vão se cancelar, ó. Pronto. Quando se cancela, fica o elemento neutro da multiplicação, que é 1, tá? Nunca coloca 0. Bota na tua cabecinha aí que não pode ficar o 0, tá? Sobre T2 igual a 1 sobre 6 T3, tá bom? Professor, peraí, eu quero o T3, eu estou atrás desse cara, mas eu preciso do T2. Se tu tens o T2 é 1.500, então vai ficar 1 sobre 1.500, que é igual a 1 sobre 6T3. Professor, agora como é que eu faço esse negócio bonitinho aqui? Cruz credo, sempre, tá? Então fica, ó, 6T3 vezes 1 dá 6T3. 1 vezes 1.500 dá 1.500. Então fica T3 é igual a 1.500. Esse cara aqui que está do lado da variável passa a dividir, então fica 1.500 dividido por 6, que vai dar 250. Então, ó, a nova temperatura, depois desse monte de processo que aconteceu, é de 250 Kelvin. Tá? Se você quiser saber qual é a resposta, aqui é o item 250 Celsius, não, né? Desculpa, é 250 Kelvin. Eu coloquei Kelvin? 250 Kelvin. Aí, se você quiser saber quanto é essa temperatura em Celsius, já que ele coloca lá em Celsius, ainda não acabou. Basta você fazer o quê? Professor, se para transformar em Kelvin, basta somar com 273, para transformar em Celsius, basta diminuir de 273. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e subtrair de 273. Ora, se eu tenho 250 e eu estou tirando 273, vai ficar faltando 23. Então, T3 é igual a menos 23 graus Celsius, que corresponde ao item D, tá? De doidão.